a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amém? Vamos orar? Vamos pedir a palavra? Vamos pedir que Ele fale conosco agora? Pode começar então, foi para isso que nós viemos, para falar com Ele, para Ele falar conosco, para haver um momento, um encontro, uma comunhão. Aleluia, aleluia, glória ao Teu nome, Senhor, aleluia, aleluia. Ouve, Deus, o nosso clamor nesse momento, estende sobre nós a Tua mão de graça e de bondade. Tu sabes quão pecadores nós somos, quão falhos, quão imperfeitos. E é justamente por isso que o Senhor nos traz a Tua presença. Porque só a Tua presença, Deus, nos leva ao confronto de nós mesmos. Só a Tua presença, Deus, só a glória da Tua presença nos permite essa humildade, essa humilhação restauradora, edificadora, transformadora. Então nós estamos diante de Ti e da Tua palavra e Te suplicamos, fala conosco aqui e agora, pois somos povo Teu, ovelhas do Teu rebanho. Então, Senhor, nós ouvimos e discernimos a Tua voz. Fala conosco, fala com cada um dos Teus filhos neste lugar. E toda a glória seja para o Senhor somente, Pai, em nome de Jesus. Graças a Deus. Amém. Por favor, senta no seu lugar. Eu quis que a gente relesse o versículo de número 9, porque o 10 é uma sequência do que ele está dizendo aqui. Então, o 9 a gente ficou estudando algumas semanas, 3 ou 4 semanas, e nesse versículo 9 o apóstolo Pedro está falando justamente da nossa realidade espiritual hoje. Nós que antes vivíamos rejeitando a pedra viva que o Senhor Deus elegeu como preciosa, nós vivemos uma boa parte da nossa vida rejeitando essa pedra da esquina, a pedra do prumo, a pedra do alinhamento, embora nós não imaginássemos que estávamos rejeitando. Nós tínhamos uma tal ignorância a respeito das verdades do reino de Deus, que nós estávamos confortáveis, achando que estávamos expressando uma fé sincera, e ela sendo sincera era o bastante. Mas, na verdade, a fé sincera não é bastante. Ela tem que, além de ser sincera, ela tem que ser no objeto correto. Na origem que traz a existência, porque, na verdade, o próprio Deus faz com que nós sejamos pessoas capazes de termos fé, para que dessa forma nós encontremos Ele. Então, Ele coloca em nós essa capacidade de termos fé no invisível, no intangível, mas não para que essa fé seja desviada ou orientada ou direcionada para os objetos da nossa escolha. Eu vou preferir dedicar a minha devoção a essa divindade ou aquela outra. Não, o Deus que é o autor da minha fé também é o consumador dela. É Ele que me fez capaz de ter fé. Para quê? Para que essa fé me faça encontrá-lo. Numa circunstância em que eu não posso vê-lo com esses olhos, tocá-lo com essas mãos, meus sentidos físicos não podem percebê-lo. Então eu preciso da fé para identificá-lo, porque ele não se materializa aqui para que eu possa vê-lo. Então eu preciso recebê-lo na minha alma, no meu ser interior. E isso tem que ser uma experiência tão poderosa, tão real, que isso realmente mude o meu jeito de ser e o meu jeito de viver. Porque Ele me atrai a Ele mesmo, para que dessa forma eu possa me amoldar a Ele. É claro que isso não vai acontecer plenamente enquanto nós não formos glorificados, nós estivermos naquele estágio onde a igreja, o corpo de Cristo, será tudo o que ela precisa ser, perfeita. O que ela não é hoje, o que ela não consegue ser hoje. Porque, embora seja um grupo de pessoas lavadas e remidas no sangue do Cordeiro, ainda são seres humanos. Então, nós somos falhos, e isso faz com que a igreja, na atual estrutura, ela não é o que ela precisa ser
na totalidade, o que um dia ela será na totalidade. E quem exigir isso dela agora, e por não alcançar isso dela, se desligar dela, estará perdendo uma grande oportunidade, porque a promessa se cumprirá. Um dia a igreja, a noiva do Cordeiro, será tudo o que ela pode ser. Ela será pura, ela será gloriosa, ela será santa. Mas isso não vai acontecer aqui, nessa atmosfera terrestre, aonde transbordam todas as formas de mundanismo, de imoralidades, de enganos, e aonde a nossa estrutura de seres humanos ainda pode ser seduzida por alguma coisa em algum momento. Mas o Senhor nos dá uma promessa, que o dia virá em que Ele transformará esse nosso corpo de vergonha num corpo de glória. Nosso corpo de corrupção num corpo de incorrupção. Então, quem crê nisso, permanece fazendo parte do povo de Deus, do povo do Cordeiro, da noiva do Cordeiro. Então, o apóstolo Pedro está falando dessa condição que agora nós temos de sermos a nação eleita, de sermos o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para anunciar as virtudes do Senhor. Ele está descrevendo a nossa realidade agora, no versículo 9. Mas aí no versículo 10, ele nos propõe uma reflexão diferente. Então observe bem. No versículo 10 ele diz assim: vós que em outro tempo não erais povo. Vós que em outro tempo não erais povo. Vamos parar aqui nesse ponto do versículo. Então ele está propondo aos seus leitores, às pessoas a quem ele estava escrevendo, e o Espírito Santo está falando conosco da mesma forma, está propondo uma retrospectiva a um tempo anterior à conversão. Está dizendo: todos vós antes não erais povo. Quando ele está conversando com esses seus destinatários, a grande maioria dessas pessoas não eram descendentes do povo hebreu, do povo judeu. Eles não eram judeus. Então eles eram considerados gentios. Gentio é todo mundo que não tem a nacionalidade dos judeus. Além disso, eles também eram ímpios. E a questão da impiedade, isso também estava relacionado ao povo judeu, porque o fato de serem descendência natural de Abraão não fazia deles pessoas que fossem imunes ao pecado. Tanto é que você vê o Antigo Testamento todinho, praticamente, o Senhor Deus interagindo com eles, e na grande porção do Antigo Testamento o Senhor está repreendendo aquele povo por causa das suas falhas. Mas vamos nos focar naquela que era a audiência de Pedro nesse momento. Ele está dizendo: vocês antes não eram povo, havia antes uma aliança, uma dispensação, um acordo do qual vocês não faziam parte. Vocês estavam excluídos, porque era uma aliança especificamente com uma nação, e vocês não fazem parte dela. Era a nação dos judeus, e vocês não são judeus. Então vocês estavam do lado de fora. Vocês podiam ficar de fora, escutando as histórias dos judeus, contando para vocês o que Deus deles tinha feito por eles. Mas era o Deus deles, não era o Deus de vocês. Por quê? Porque vocês não eram o povo daquela aliança. O povo daquela aliança eram os descendentes de Abraão, os judeus, e vocês não são judeus. Então vocês estavam excluídos, vocês não eram povo, não podiam ser. Vocês não eram judeus. Então, o apóstolo Pedro estava lembrando a eles que houve um tempo da vida deles, que o fato de eles não estarem incluídos no meio do povo de Deus, fez com que eles não tivessem as experiências que podem resgatar uma pessoa, não tivessem a oportunidade de verdadeiramente conhecer o único Deus que é real e poderoso. Então, eu preciso ler com você um texto do apóstolo Paulo na carta aos Efésios, capítulo 2, porque ele vai nos também citar essa circunstância anterior à conversão, e vai falar disso com mais detalhe nesse texto que nós vamos ler, do que Pedro fala nesse momento lá no versículo 10. Então, Efésios 2, do primeiro versículo até o versículo 3. Nós poderíamos ler o capítulo todo, mas vamos ficar só nesse, só para clarear o que nós estamos estudando lá em Pedro 2,10.
e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Então, Paulo aqui escrevendo aos Efésios está usando do mesmo argumento, está falando do mesmo assunto, está conversando com pessoas que não eram da nacionalidade dos judeus. Aí ele está dizendo assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Então, Paulo nos faz compreender ainda com mais profundidade aquilo que Pedro está dizendo. Nós não éramos povo. Aí Paulo vai descrever como é que nós vivíamos naquele tempo que não éramos povo de Deus. Ele diz, primeiro, nós estávamos mortos em nossas ofensas e pecados, em nossos delitos e pecados. Ele diz, nós estávamos mortos. Ora, mas o morto não comete pecado. Então, que morte ele está se referindo aqui? A morte física? Não. Nós estávamos biologicamente vivos, mas porque senão nós não poderíamos estar cometendo pecados. Mas ele usa a palavra morte. Então morte aqui se refere a que tipo de morte? Espiritualmente mortos. O morto ele está simplesmente insensível a qualquer toque. Ele não tem sensibilidade, ele está morto. Então assim nós estávamos. Mas o apóstolo deixa claro, aquilo que evidenciava o nosso estado de morte espiritual era a nossa conduta levada ao pecado, era a nossa concordância com o pecado, era nosso conforto em meio a uma vida de pecado. E pecado o que é? Nós já falamos disso aqui. É tudo aquilo que contrariam as leis estabelecidas por Deus nas nossas práticas espirituais, morais e éticas. Então nós estávamos em desacordo com aquilo que eram as determinações de Deus para a nossa vida espiritual, moral e ética. Então não tem como a gente dizer, mas eu não fazia nada de absurdamente errado. Mas ainda assim, nós estávamos fora do padrão de Deus na nossa vida espiritual. Nós estávamos fora da lei de Deus, nós não vivíamos no caminho de Deus, não tinha a luz de Deus na nossa vida. Então Paulo diz, nós estávamos amortecidos. Aí o que aconteceu? Ele diz assim, enquanto nós estávamos assim, como é que nós vivíamos? No verso 2, ele fala, nós andávamos segundo o curso desse mundo, e segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então olha, ele diz assim, nós estávamos dominados por ofensas e pecados por causa do mundo. O mundo que nos rodeia, o mundo vive assim. Então nós estávamos sendo carregados pelo mundo, levados pelo sistema, concordando com tudo e todas as invenções do mundo. Então o sistema mundano, nós estávamos adequados a ele, ajustados a ele. E mais, ele também acha outro culpado pelas coisas que nós fazíamos, no nosso estado de amortecimento. Nós vivíamos em ofensas e pecados por causa do mundo, porque o mundo jaz no maligno, porque o mundo ama o pecado, e o mundo não é um planeta, o mundo é um sistema no qual a espécie humana se conduz. Então ele diz, o mundo, ele estava seduzindo você. E as coisas que Deus sempre disse que elas não são boas, o mundo diz que elas são. E você ouvia o mundo e não ouvia ao Senhor. O mundo dizia, isso aqui não tem problema. Mas o Senhor dizia, isso está reprovado. Mas você seguia o mundo, não seguia a lei de Deus. Então é assim que nós estávamos, mortos espiritualmente, e o mundo nos arrastava após si. Não só o mundo, mas também nós estávamos segundo o príncipe das potestades do ar. Quem que é esse? Satanás, o enganador, aquele que a sociedade prefere crer que não existe, que é um personagem fictício, fantasioso, utilizado para amedrontar as pessoas, aquele personagem que a sociedade, a modernidade, a intelectualidade prefere acreditar que não é um ser pessoal, não é um ser pessoal, é um conceito, é simplesmente um conceito, uma ideia, um princípio do mal, da coisa errada, da coisa ruim, abstrato, abstratíssimo, porque vai depender muito do ponto de vista de cada um. Para uma pessoa isso aqui é muito ruim, para outra pessoa isso aqui nem é tão ruim.
para outra pessoa, isso aqui é até muito legal. Então é muito abstrato e muito relativo esse conceito. A sociedade prefere pensar assim, se dorme melhor pensando assim, se dorme mais profundamente pensando assim, que não existe nada disso, que é conversa de religiosos. Mas se você for estudar as Santas Escrituras, você vai ver o quanto Jesus falou desse personagem. E a Bíblia não mente. E a palavra do Senhor nos diz que esse ser é real, é cruel, é perverso, odeia os seres humanos. E se compraz, se alegra, se satisfaz em matar, roubar e destruir tudo aquilo que possa ser importante para o ser humano. Mas nós não conseguimos identificá-lo até que nós venhamos para os santos caminhos do Senhor. Até esse momento nós estamos também cegos e surdos a respeito da verdade de Satanás. Então o apóstolo Paulo está dizendo, naquele tempo em que nós estávamos amortecidos, nós éramos arrastados pelo mundo e arrastados por Satanás. Podíamos não estar possessos, mas a possessão não é a única forma e nem a forma mais utilizada por Satanás para poder atuar na vida das pessoas. A possessão é uma das formas, mas eu te garanto, não é a única e nem é a principal. Ele age mais por indução. Ele age mais por influência, por seduzir as pessoas, do que por possuí-las. Não há sempre a necessidade dele as possuir, desde que elas já estejam, sem isso, seguindo e obedecendo as suas ordens e o seu comando. Então Paulo diz que nós estávamos nesse estado. Aí alguém podia virar assim, coitadinho de nós, né? O mundo fazia o que bem queria, enganava a gente. Satanás, quem éramos nós para resistir a ele? Então nós éramos vítimas, coitadinhos de nós, né? Por isso que nós fizemos as asneiras que nós fizemos, por isso que nós vivíamos do jeito que vivíamos, por isso que falávamos aquelas coisas e fazíamos outras tantas. Ah, então está explicado, coitadinhos de nós. O mundo fazia, acontecia, Satanás fazia, acontecia, e nós marionetes do mundo e do diabo. Não é bem assim, porque no versículo 3 Paulo vai dizer assim: todos nós andávamos nos desejos de quê? Da carne de quem? Da nossa própria carne. Nós andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da nossa carne e dos nossos pensamentos. Então tudo bem, havia uma influência do sistema mundano e havia uma influência maligna, porque o Satanás está na terra, mas o Paulo não deixa de nos responsabilizar também. Ele diz, nós íamos após esses comandos, porque aquilo fazia eco com os desejos da nossa carne. Nós gostávamos daquelas coisas, nós amávamos aquelas coisas. Nós somos responsabilizados pela palavra do Senhor por todos os erros que nós cometemos na nossa vida. Às vezes nós encontramos pessoas que dão desculpas para nós. Ah, é o colega que vem no portão buscar. O menino está quieto dentro de casa, a menina está quieta estudando ou dormindo, que é melhor do que estar na rua aprontando, mas os colegas vêm na porta chamar. Ou o zap para lá e para cá, buzinando, apitando, sei lá como é que é, o tempo inteiro, ininterruptamente, até haver uma resposta, chamando, vem, vamos, está chamando, não está? Mas está arrastando. Chamar não é arrastar, concorda comigo? Chamar não é arrastar, chamar é convidar, chamar é propor, chamar é tentar convencer. Não é arrastar. Ninguém foi arrastado para absolutamente nada de errado que já tenha feito nessa vida. Cada um foi porque a sua vontade consentiu com aquele chamamento. As suas expectativas, os seus pensamentos, os seus desejos pessoais corresponderam e responderam àquele chamamento. Quem é o culpado, meu Deus, por eu ter desperdiçado aqueles bons anos da minha vida naqueles vícios? Quem é o culpado, meus colegas? Os vizinhos? A turma? Não, o culpado é quem? A gente mesmo. Paulo está dizendo, nós estávamos interessados em satisfazer os desejos da nossa carne. Por isso, voltando para Pedro, Pedro está dizendo aqui, naquele tempo nós não éramos povo de Deus. Mas surpreendentemente, naqueles tempos, que para cada um de nós aqui tem um prazo diferente, naqueles tempos, nós dizíamos que críamos em Deus. E críamos em Deus
a nossa fé era sincera, mas a palavra de Deus diz que a fé que não obedece, ela não é reconhecida por Deus. A verdadeira fé, ela se curva diante da autoridade e soberania do Senhor. Ela tem prazer em obedecer os mandamentos do Senhor. A verdadeira fé não crê apenas na existência de Deus, mas aposta na sabedoria dEle, e de ser mais excelente o caminho dEle, do que o caminho do mundo, o meu próprio caminho, o caminho de Satanás. A verdadeira fé me faz não apenas acreditar que Deus existe, mas me faz confiar que Ele é o melhor para a minha vida. Então tem muita gente que acredita, ela mede a si mesma e ela acredita que ela tem fé em Deus. Mas como que ela tem fé em Deus? Ela não é ateu, ela não diz assim, Deus não existe. Não, ela acredita que Deus existe. Mas biblicamente falando, essa é apenas uma das faces da fé. Essa fé, essa confiança que Deus existe, precisa me atrair à presença dEle, à palavra dEle. Porque uma fé que não me leva a obedecer a Deus, é uma fé inútil, não é salvífica. Ela não me leva à salvação. Essa fé que faz eu crer no Deus poderoso, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, ela precisa me conduzir ao estudo da sua palavra, dos seus mandamentos, dos seus ensinamentos, para diante deles eu me curvar e dizer, sim, Senhor, que se cumpra na minha vida o que está escrito, conforme a sua vontade. Amém, meus irmãos? Por isso Pedro está dizendo, naquele tempo vocês não eram povo de Deus. Mas a palavra não termina aí, olha que coisa maravilhosa. Ele diz, mas agora vocês são povo de Deus. Antes vocês não eram, mas agora vocês são. Vamos voltar lá para Efésios 2. O mesmo Efésios 2. Versículos 19 e 20. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Nós poderíamos ler esse capítulo todo, ele é maravilhoso. Nós já estudamos a carta aos Efésios, um dia nós voltamos nela. Então o que Paulo está dizendo aqui, depois de iniciar no capítulo 2, dizendo que nós estávamos mortos e andávamos da maneira como eu descrevi, agora ele diz, aconteceu alguma coisa que transformou a sua circunstância espiritual. Você que antes andava de acordo com o sistema do mundo, de acordo com o príncipe das potestades do ar, de acordo com as vontades da sua carne e dos seus pensamentos, agora você não anda desse jeito mais. Você não anda do jeito que o mundo manda andar, você não anda do jeito que Satanás tenta te enganar para andar, você não anda mais do jeito que a sua vontade tenta te fazer andar, você não anda mais como pensamentos carnais e mundanos tentam te fazer andar, você agora anda como uma pessoa transformada, como uma pessoa que tem uma outra visão das coisas, um outro entendimento das coisas. Mas a partir de quando isso aconteceu comigo? A partir de quando eu fui edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Qual é o fundamento dos apóstolos e dos profetas? Jesus Cristo. Está dito no finalzinho do versículo 20. Jesus que é a principal pedra da esquina. Então houve um tempo da nossa vida, olhe para mim por favor, em que nós tínhamos fé, mas nós não tínhamos entendimento. Então nós não sabíamos que Jesus Cristo é a única base, estrutura para nosso relacionamento com Deus que nos criou. Nós não entendíamos isso. Nós entendíamos assim, eu posso acreditar em Jesus Cristo, e acredito, e também posso e devo acreditar em outras divindades para elas me devotar. Não tem problema nenhum nisso. Eu não posso é deixar de acreditar em Jesus Cristo. Mas desde que eu acredite em Jesus Cristo, não tem problema. Se junto com isto, eu também acreditar em outras divindades e a elas me devotar. Não era assim que a gente pensava? Com toda sinceridade, era assim que nós pensávamos. Não era por maldade, era por falta de conhecimento. Nós achávamos que não tinha problema. Nós achávamos que isso não tinha problema. Porque qualquer hora que se perguntasse para nós, você acredita em Jesus Cristo? O que é que nós dizíamos? Claro, claro.
Só que além de acreditar nele, nós também críamos em outras divindades e pensávamos com nós mesmos: qual o problema? Eu não posso deixar de crer em Jesus Cristo, mas desde que eu continue crendo nele, não tem problema. Se eu acrescentar às minhas devoções outras divindades, qual o problema? Todo o problema. Todo o problema. Porque ele mesmo diz, em João, registrado em João 14:6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Não há outro nome, não há outra divindade. O Pai, o Criador, o Deus Todo-Poderoso, ele não recebe por meio de outro nome, de outra divindade. Ele só estabeleceu um meio para nos reconciliar com ele, é Jesus Cristo. Por isso, quando nós vimos para a fé cristã evangélica, o que isso significa? A fé cristã nos moldes dos evangelhos. Por que chama fé cristã evangélica? Porque é a fé cristã nos moldes do evangelho, sem acréscimos. Porque só o que está nos evangelhos realmente é a palavra de Deus. E nos evangelhos não há instrução para devoção em quaisquer outras divindades, senão em um único nome: Jesus Cristo. Está dando para entender, meus irmãos? Não é questão de implicância, ou de preconceito, ou de perseguição com essa fé, essa religião, aquela religião. Não é implicância. É simplesmente que agora nós estudamos Bíblia, que consideramos, como de fato é, a palavra de Deus. E o Deus dessa palavra nos ensina que Ele nos quer como sendo o povo dele. Mas Ele mesmo estabeleceu o intermediário, o meio, um só. Não tem plano B, não tem outras possibilidades. Deus estabeleceu um caminho só: Jesus Cristo. Por isso, quando nos convertemos à fé cristã evangélica, nos moldes dos evangelhos, nós dizemos: eu confesso hoje que a partir de agora, Jesus Cristo é o meu único e suficiente Salvador. Isso não é meramente uma frase, isso é um princípio, isso é uma verdade. Eu estou abdicando, renunciando, me desligando de quaisquer outras devoções, sem culpa nem pesar. Aquelas pessoas às quais eu me devotava, eu posso continuar admirando-as, se um dia elas viveram de fato na terra e foram pessoas exemplares. Mas eu nunca mais as considerarei divindades que me liguem ao Pai, porque agora eu conheço a palavra. E eu, estudando a palavra, eu entendi: Deus não colocou o nome delas nos evangelhos como sendo intermediárias que me levem à presença dele. O único nome que o Pai estabeleceu é o santo nome de Jesus Cristo. Então, Bíblia é alguma coisa para a gente estudar, compreender e obedecer. Por isso, o apóstolo está dizendo: antes vocês não eram povo de Deus, vocês andavam segundo esse mundo, vocês andavam segundo o príncipe das potestades do ar, segundo suas próprias vontades, seus próprios pensamentos. Vocês eram, no seu ponto de vista, vocês eram livres para ir onde quisesse, fazer o que quisesse, usar o que quisesse, experimentar o que quisesse. Vocês achavam que isso era liberdade, mas esse jeito de viver mantinha vocês fora do povo de Deus. Agora vocês estão ligados ao povo de Deus. Por quê? Porque vocês simplesmente mudaram de religião? É muito mais do que isso. Porque agora vocês abriram a mente e o coração para a fé cristã nos moldes do evangelho, do reino de Deus. E esse evangelho do reino de Deus nos ensina muitas coisas. Primeiro, que só há um nome para a nossa devoção, adoração, súplica e louvor: Jesus Cristo. E mais, Jesus Cristo, Ele configurou um caminho para nós andarmos nele. E se Ele é o nome que nós proclamamos como sendo o nosso Senhor, o que Ele fala é lei para nós.
Não é pastor que manda em nós, não é denominação que manda em nós, é o nosso Senhor, Jesus Cristo. Para que o povo cristão evangélico vai tantas vezes à igreja? Para estudar os mandamentos do Senhor desse povo, Jesus Cristo. Quem está conversando conosco através de cada pregação é o nosso Senhor, Jesus Cristo. Ah, mas eu não estou vendo ele, eu estou vendo uma mulher aí na frente. Outro dia eu venho na igreja, eu vejo um homem aí na frente. Outro dia eu venho à igreja, eu vejo um jovem aí na frente. Mas isso não faz diferença. O que faz diferença é o que essa pessoa está transmitindo. Está transmitindo a santa palavra de Deus? Então é Jesus conversando conosco. O Senhor da nossa vida. Amém, meus irmãos? Muito bem. Então, quando o Senhor Deus, vamos voltar para Pedro. Então Pedro está dizendo, nós não éramos povo, mas agora nós somos povo de Deus. Graças a Deus. Então por isso é que eu quis ler de novo o versículo 9. Porque ele é um versículo lindo, maravilhoso. Mas a gente precisa entender o peso da responsabilidade que esse versículo traz. Ele diz que nós somos agora essa nova etnia, geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo adquirido com uma responsabilidade de proclamar as virtudes daquele que nos salvou. Agora, finalizando o versículo 10, o apóstolo Pedro está dizendo assim: vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Sois povo de Deus. Nós vimos lá na carta de Paulo aos Efésios 2, nos versículos 19 e 20, ele diz, porque nós recebemos a doutrina dos profetas e dos apóstolos. Qual que era a doutrina dos profetas e dos apóstolos? Que Jesus Cristo é a pedra do ângulo, a pedra do fundamento, a pedra do alinhamento, a pedra do prumo. Então, nosso relacionamento com Jesus é que define tudo. Se Jesus é, para nós, tudo aquilo que a palavra de Deus ensina que de fato Ele é, então, por causa disso, nós somos agora povo de Deus. Não é por causa das nossas perfeições, porque nós não temos. Tem gente que diz ainda assim, depois que aprontou todas, agora está na igreja evangélica e se acha um santo. Não. Podemos ter aprontado todas, podemos agora estar na igreja evangélica, mas nós não nos achamos santos. Nós sabemos que somos pecadores. Nós sabemos que somos falhos. Nós sabemos que somos imperfeitos. Nós sabemos disso. Mas como vocês podem então dizer que vocês são povo de Deus? É muita arrogância? Não, não é arrogância. É porque não se entende pelo mérito de quem nós somos povo de Deus. É pelo mérito de Jesus Cristo. Não é pelo nosso. É por causa da perfeição de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Então o apóstolo Pedro está dizendo que nós antes não éramos povo. Se nós não éramos povo, nós estávamos, como diz Paulo lá, os Efésios capítulo 2, o comecinho que nós lemos, finalzinho do versículo 3, ele diz que por causa daquela maneira como nós vivíamos, nós éramos filhos da desobediência e a ira de Deus estava contra nós. Então essa era a nossa situação espiritualmente falando. Nosso Pai, então nós estávamos num perigo terrível, nós estávamos numa posição de adversários de Deus. Então nós vivíamos como filhos da desobediência. E a ira de Deus estava direcionada contra nós. Mas como que acontece então essa mudança tão brusca? Eu não era povo, pelo contrário, eu estava seguindo o mundo, as insinuações de Satanás, a minha própria vontade. Eu era filho de desobediência, a ira de Deus estava sobre mim. E agora de repente eu sou povo de Deus? Como assim? Agora ele me chama de filho dele. Agora eu chamo ele de meu pai. Agora eu me reúno com os outros filhos e eu canto louvores a ele. Como assim? Agora eu sinto a presença dele enquanto eu canto para ele. Eu converso com ele em oração. Às vezes olhos fechados, às vezes olhos abertos. Às vezes de pé, às vezes assentado, às vezes ajoelhado. Eu converso com ele. Como assim? Eu antes era filho da ira, da desobediência, e agora eu faço parte do povo dele. Agora existe um relacionamento entre nós dois, só porque eu recebi Jesus Cristo. Você tem uma ideia,
do poder que há na redenção que Cristo operou em nosso favor. Isso mudou as nossas circunstâncias, não foi mérito nosso. Foi por causa do que Cristo fez por nós naquela cruz. Você sabe que hoje nós estamos no meio daquilo que é considerado a Semana Santa. A semana em que os religiosos entendem e lembram e celebram a última semana da vida de Cristo na terra. Por conta da forma como se estabeleceu a definição dessa data, cada ano cai num dia. Cada ano cai numa temporada. Isso para você entender que de verdade, no calendário objetivo do primeiro século, não foi nesse mês, não foi nessa data, não foi nessa semana. Mas não importa se não acertam a data. O que importa é que pelo menos parem uma vez por ano para lembrar disso. Lembrar que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, se fez homem, desceu no meio dos homens, viveu no meio dos homens e morreu como homem para salvar os homens. Que seja pelo menos uma vez no ano que a humanidade que se diz cristã pare para recordar. Ele de fato se entregou naquela cruz, mas aquilo não foi simplesmente para marcá-lo como mais um personagem na história universal. Aquilo ali mudou a nossa história. Graças a Deus. Por que mudou a minha história e a sua história? Porque nós recebemos o que Ele fez lá. Nós nos apropriamos do que Ele proveu naquela cruz em nosso favor. Nós demoramos para fazer isso. Foi ou não foi? Nós bem podíamos ter feito isso há muito mais tempo. Nós demoramos, mas glória a Deus, chegou o dia em que nós fizemos isso. O sacrifício já tinha sido feito há quase 2000 anos. O benefício já tinha sido liberado há quase 2000 anos. Mas nós não nos apropriávamos daquilo. Então nós vivíamos desse jeito que Paulo descreve aos Efésios. Vivíamos separados de Deus, vivíamos sem Deus nesse mundo, vivíamos mortos nos nossos pecados, arrastados pelo mundo, pelo diabo e pela nossa carne. Quase 2000 anos depois é que nós viemos abrir o nosso coração, depois de termos tido repetidas oportunidades, mas nós não conseguíamos discernir aquela voz e aquela mensagem. Nós achávamos que era coisa de doido ou de fanáticos. Simplesmente nós não conseguíamos nos inteirar daquelas verdades. Havia alguma sombra na nossa mente, no nosso entendimento. Nós não conseguíamos enxergar aquelas verdades. Paulo escrevendo aos Coríntios, ele diz o que era. Era o príncipe das potestades do ar cegando o nosso entendimento. E nós não podíamos enxergar essa verdade. Mas Deus, pela sua misericórdia, é o que Pedro está dizendo aqui. Ele está dizendo, naquele tempo nós não havíamos sido alcançados pela misericórdia, mas agora a misericórdia nos alcançou. O que Pedro está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer que eu deixei de ser aquela criatura filha da ira de Deus, da desobediência diante de Deus, e me tornei povo de Deus, por causa da misericórdia de Deus. Porque olha a situação gravíssima. Ele lidando comigo, ele lidando com você. Nós vivíamos do jeito que está descrito lá em Efésios 2. Arrastados pelo mundo, concordando com tudo que é errado, desobedecendo a Deus, sendo rebeldes a Deus, filhos da ira e filhos da desobediência. Era assim que nós estávamos. Ora, Deus, para se aproximar de mim naquele estado, para se aproximar de você naquele estado, santo como Ele é, Ele ia se agradar de se aproximar de nós? A santidade dele ia combinar com a nossa impureza? Deus, olhando a vida que nós levávamos, a desobediência declarada à sua palavra, e sendo justo como Ele é, Ele poderia se aproximar de nós sem executar a sua justiça contra nós? Não era isso que nós merecíamos? A justiça de Deus? E a justiça de Deus, que não pode simplesmente fazer vista grossa aos pecados, faria com que Deus nos fulminasse. Mas a Bíblia diz que Ele se aproximou de nós e nos alcançou pela sua misericórdia. Então não foi pela sua forma de lidar com o pecado em justiça, mas foi por sua forma de lidar com o pecado em amor.
Se o finalzinho do versículo 10, você quiser trocar a palavra misericórdia por amor, está correto. Se quiser trocá-la por compaixão, está correto. Se quiser trocá-la por graça, está correto. Olha que Deus generoso. No tempo em que eu não era povo e não tinha chance de eu ser, por que meio eu conseguiria me livrar de toda aquela ignorância espiritual, de toda aquela cegueira espiritual, de toda aquela rebeldia espiritual? Como que eu poderia purificar a mim mesma dessas coisas? Como que nós poderíamos libertar a nós mesmos daquelas coisas? Como que eu poderia pensar e dizer assim, não, no dia que eu parar com isso, com aquilo outro, eu vou para a igreja? Quando é que nós íamos parar? Nós não poderíamos dar vida a nós mesmos. Quando ele conversa com Nicodemos, ele diz, você precisa nascer de novo. E uma pessoa não produz o seu próprio nascimento, ela nasce de outra pessoa. Então Jesus explicou, você vai nascer de outra pessoa, você vai nascer do Espírito de Deus. É a obra dele na nossa vida. Eu quero que você entenda isso nessa noite. Não foi um pastor, não foi um pregador, não foi uma denominação. Quem fez isso na minha vida e na sua vida foi esse Deus da misericórdia. Porque nada da maneira como nós éramos e das coisas que nós praticávamos era mistério ou segredo para ele. Para e pensa, tudo que nós fazíamos era diante dos olhos dele. Não é igual a gente quando quer dar uma pernada nos pais, a gente é menino, e quer esconder alguma coisa dos pais, a gente espera eles virarem as costas para a gente fazer. Não era assim? Os filhos de hoje não fazem isso, nós é que éramos terríveis. Então a gente espera os pais estar longe, para a gente poder aprontar. Por quê? Não tem como ele ver, ele não está aqui. Não tem como ele ouvir, ele não está aqui. Não tem como ele saber, ele não está aqui. A gente esperou estar longe dele. Então com os pais humanos é possível fazer isto. Mas com o Pai Celeste, não há nada que a gente faça que não seja debaixo dos olhos dele. O salmista fala disso. Ele diz, para onde me irei da tua face, Senhor? Qualquer lugar do universo onde eu tentar me esconder, os teus olhos me contemplam ali. Agora eu quero que você faça essa reflexão junto comigo. Todas as nossas práticas anteriores à nossa conversão, todas foram feitas diante dos olhos dele. Diante dos olhos dele. Sabe o que isso me faz lembrar? De uma cena exatamente no momento em que ele estava sendo levado para ser julgado. E ali naquele jardim estavam algumas pessoas, talvez se aquentando no fogo, porque já era noite. E o apóstolo Pedro passa. E alguém pergunta para ele, você era um deles? E ele responde, eu não. Uma segunda pessoa diz, eu acho que você era um deles. E de novo ele fala, eu não. E uma terceira pessoa diz, eu te reconheço pelo teu jeito de falar, você também andava com ele. E diz que ele chega a praguejar, dizendo, eu não pertencia ao grupo dele. E quando ele disse isso pela terceira vez, um dos evangelistas diz que ele vira a cabeça, sim, não sei porquê, ele vira a cabeça numa direção, e ele bate com os olhos dentro dos olhos de Jesus Cristo. Tudo que nós fazemos é diante dos olhos dele. Você imagina? No exato momento que Pedro estava negando ele estava fisicamente ali, e ele via tudo. Ele via tudo que eu fazia. Ele via tudo que nós fazíamos. Ele via tudo que nós pensávamos, que nós praticávamos. Ele via tudo. O que era para ele sentir por nós? Amor? Era isso que era para ele sentir por nós? Mas foi isso que ele sentiu por nós. Na sua justiça, ele não podia simplesmente acobertar o nosso erro. Na sua justiça, ele providenciou a propiciação dos nossos pecados. Ele providenciou o pagamento pela nossa dívida com a santidade dele mesmo. E a palavra do Senhor nos diz que pela misericórdia de Deus, hoje nós somos povo de Deus. Nós não éramos, agora nós somos. Vamos bater no peito e vamos nos vangloriar? Nós vamos nos comparar com os miseráveis da sociedade, os viciados da sociedade, os desonestos da sociedade, e nós vamos dizer que nós somos muito melhores do que eles? Não, nós somos tão perversos quanto.
e nós estaremos produzindo os mesmos atos, ou piores ainda. Mas a graça de Deus nos alcançou. Pela misericórdia de Deus é que hoje nós somos o que somos, povo de Deus. Então você imagina o que é Ele fazer uso da sua graça, da sua bondade, da sua misericórdia, para me inserir no povo dele, para me inserir no grupo daqueles que são remidos e que podem dizer: eu faço parte do povo dele. Ele fez uso da sua graça e da sua misericórdia para me dar esse direito, me presentear desta maneira. O que ele espera que eu faça com esse presente? Como ele espera que eu lide com esse benefício? Obviamente, ele espera que eu honre esse benefício que me foi dado, que a mim não custou nada, mas na verdade ele teve um preço altíssimo. O próprio Pedro diz no primeiro capítulo da sua epístola: nós não fomos comprados por prata nem ouro, mas nós fomos comprados por um preço muito mais precioso do que isso, que foi o precioso sangue de Cristo Jesus. Então a graça de Deus me tornou integrante do povo dele. Pedro está dizendo e esperando que nós compreendamos o nosso privilégio de estar incluídos no grupo daqueles que têm as responsabilidades descritas no versículo 9. Olha de novo na sua Bíblia o versículo 9, diz 1 Pedro 2. Vocês são a geração eleita, a nação eleita, o povo eleito. Então eu não era povo. Por que eu não podia ser povo? Era uma outra aliança e eu não era dos judeus. Só que agora é uma nova aliança. E agora não é mais uma nação só. Agora povos de todas as nações compõem essa nova etnia, o povo de Deus. Eu não preciso ser judeu, eu preciso ser cristão. Para fazer parte do povo de Deus, eu não preciso ser descendente natural de Abraão. Eu tenho que ser descendente espiritual de Abraão. Eu não preciso ser judeu. Eu tenho que ser cristão. Nós somos cristãos? Tá. Somos cristãos nos moldes do Evangelho? Somos cristãos na medida e na proporção do Evangelho? Isso nós temos que perguntar para nós mesmos. Eu sou cristão conforme é melhor para mim? Eu sou cristão conforme é do meu interesse? Porque está escrito aqui, olha. Ele fez com que eu me tornasse cristão, parte do povo eleito. E além disso, ele me fez sacerdócio real. Lembra que nós estudamos isso aqui? O que um sacerdócio tem a ver com isso, meu pai? O sacerdócio não era lá do judaísmo, daquele outro povo, os judeus. Mas você lembra que nós estudamos aqui que naquela estrutura o sacerdote era o único que tinha acesso à presença do Pai Todo-Poderoso? Agora todos nós temos acesso. Lembra que nós estudamos isso numa terça-feira, ficamos um culto inteiro falando só disso? Então ele diz agora todos vocês que estão realmente vivendo o cristianismo bíblico, são diante de Deus chamados sacerdócio real. Você pertence ao sacerdócio do rei. Isso significa que você tem acesso direto a ele. Agora o que vai dizer ele se eu olhar para esse caminho aberto para mim? Porque agora eu sou sacerdote também, porque faço parte da nação, não tem discriminação, desde que há sinceridade em mim e Cristo seja o Senhor da minha vida, eu tenho acesso direto, eu posso ir aprofundando no meu relacionamento e na minha intimidade com Deus. Mas se eu virar e dizer assim, não me interesso muito por isso não. O que eu estou fazendo com a graça que Ele me deu? Como é que eu estou lidando com esse benefício que Ele me deu? Eu não era povo, agora eu sou povo. Por meio do quê? Dos meus méritos. Eu comprei isso, eu adquiri isso, eu acumulei bens e comprei esse direito? Não. Nenhuma fortuna no universo pagaria esse benefício. Eu recebi pela misericórdia. Ele sabia que eu não podia pagar. Então Ele pagou no meu lugar. E me deu pela graça. E isso me dá alguns direitos que eu devo valorizar, que eu devo honrar. Um deles, além de pertencer a essa etnia, eu agora sou sacerdote.
Significa que eu tenho acesso à presença do Todo-Poderoso. Eu posso conhecer essa pessoa, eu posso viver experiências com essa pessoa, eu posso me aproximar dessa pessoa, eu posso ir crescendo na maturidade do meu relacionamento com Ele. Agora eu posso. Ele me inseriu no povo, eu faço parte do povo, eu posso. Mas às vezes eu não quero, não me interessa, não me empolga. Sabe, eu simplesmente desprezo essa possibilidade. Eu penso assim, eu vou ao culto hoje, eu vou à igreja hoje. E aí eu chego lá, ao invés de eu ir entrando no templo, no Santo dos Santos, eu simplesmente estou observando pessoas. Eu simplesmente estou consultando meu celular. Eu estou de corpo presente, mas a minha mente está longe daqui. Eu estou desfazendo da graça. Desprezando o que a graça me garantiu a um altíssimo preço. Mas o que me interessa é estar salvo quando eu morrer. É lógico que isso é uma garantia da graça. Mas, irmãos, esse é o tempo de desfrutarmos da graça. Lá na eternidade, lá será o tempo de desfrutarmos naquela estrutura. Mas nessa aqui agora, a graça já está na minha vida e na sua. Nós já fazemos parte do povo. Como é que eu lido com isso? Como é que eu estou lidando com isso? Como é que eu tenho lidado com isso? Aquele que me deu esse presente, Ele está comigo todo o tempo, testemunhando como eu tenho lidado com isso. Sabe, a coisa mais escandalosa no meio do povo cristão evangélico é justamente essa inércia, essa indiferença, essa frieza, essa dormência diante da manifestação da glória de Deus no meio do povo de Deus. Porque não espere outra coisa senão, cada vez que se reunir neste santo lugar, ter uma experiência com Deus Todo-Poderoso. Porque é para encontrá-lo que a gente se reúne aqui. Não é para ver quem quer que seja em primeiro lugar, é para encontrar o Deus da nossa adoração. É para, como sacerdotes, agora que temos acesso ao Santo dos Santos, dizer: Senhor, eu não vou parar nos primeiros passos ao entrar nesse santuário da Tua presença. Eu quero mais de Ti. Eu vim tocar o Teu manto, eu vim contemplar a Tua face, eu vim tocar na Tua glória e ser tocado por ela. Às vezes nós estamos aqui ministrando a palavra e nós vemos pessoas que elas estão bebendo, dá para a gente perceber no semblante delas, elas estão sendo cheias da presença do Senhor enquanto ouvem a pregação. Por outro lado, nós também vemos pessoas cujo semblante mostram que elas estão aéreas, que elas estão do lado de fora, elas não estão se beneficiando de uma coisa que agora é delas por direito, é nosso por direito. Você para e pensa assim: nossa, eu estou tão desanimado espiritualmente. Quer saber de uma coisa? Vou desligar essas panelas, vou desligar esse telefone, eu vou fazer igual Jesus mandou. Eu vou entrar no meu quarto, fechar minha porta, dobrar meu joelho na beirada da minha cama, e em secreto eu vou conversar com meu pai. Sabe o que vai acontecer? Ele vai me ouvir. Mas o pastor não está aqui, os obreiros não estão, mas o pessoal do louvor não está para me dirigir, me conduzir. Não precisa. Se houver, todo mundo vai ser maravilhoso. Mas se eu estiver sozinho também funciona, porque eu sou sacerdote agora. Eu também posso chegar lá na intimidade do meu Deus. E como nós precisamos disso, meus irmãos, é verdade ou não é? Como isso faz falta na nossa vida. Sabe quando você conversa com seus meninos que estão em idade escolar e você diz para eles assim: olha, você vai para a aula agora de manhã, vai ficar dentro da sala de aula 4, 5 horas. Quando você voltar, mais 2 horas de estudo em casa. Sabe por quê? Porque o tempo que você fica lá não é suficiente. Você precisa estudar um pouquinho mais além daquilo. Senão você não dá conta daquilo que será exigido de você no mercado de trabalho. É ou não é? O tempo que nós passamos na igreja é importantíssimo, mas não basta. Não basta.
É maravilhoso quando nos reunimos, mas não é suficiente. Nós temos que encontrá-lo todos os dias. Nós temos que ter o nosso momento com Ele todos os dias. Nós temos que ter a nossa própria rotina de vida com Deus, de buscar a face do nosso Deus. Ele diz, nós somos a nação santa. A santidade faz parte agora das características do nosso jeito de viver. Por quê? Porque pela misericórdia, Ele nos fez parte do seu povo agora. Ora, isso é maravilhoso, quer dizer que eu não vou para o inferno mais. É ótimo, não é? Mas você não está lidando com a graça pós-morte. Você está lidando com a graça antes da morte. E antes da morte, a graça requer santidade. Não imagine que seja diferente. Por isso que eu preciso me beneficiar da minha liberdade como sacerdote na presença do Senhor. Porque só sendo cheia e revestida da presença dEle é que eu vou poder andar em santidade. Tem crente que fala assim, eu tenho vergonha dos meus pecados. Gostaria de não ter mais que lidar com essas vergonhas do meu pecado. Sabe, eu me sinto constrangido cada vez que eu caio no meu pecado. E então eu pergunto, você gostaria de se livrar dessa vergonha? E de não mais escorregar no mesmo lugar, sempre, sempre, sempre? E a pessoa me responde, é claro que sim. E então eu pergunto, muito tranquilamente eu pergunto, exatamente quantas horas por dia você passa em oração a respeito disso? Conferenciando com o teu Pai, o Todo-Poderoso, e buscando na presença dEle o vigor espiritual, que te tornará apto a vencer esse pecado. A pessoa me diz assim, não, eu venho aqui justamente para vocês orarem por mim. Tem problema nenhum, nós vamos orar por você, mas vou te falar a verdade. O nosso vigor espiritual não vai libertar você do seu pecado. Cada um precisa buscar a porção necessária da unção e da presença de Deus na sua vida. Porque é isso que nos fortalece para nós não sucumbirmos às tentações que tão de perto nos rodeiam. Porque nós não somos santos no sentido de não mais termos pecados. Nós ainda temos uma carne que é fraca. Por isso Jesus diz que nós temos que vigiar. Mas não é simplesmente para dizer assim, nosso Pai, está chegando de novo, a tentação outra vez, vou cair, estou quase caindo. Cair. Ele mandou vigiar assim? Não, a vigilância que Ele mandou é justamente eu prestar atenção, opa, eu estou percebendo que eu estou paralisando. Então, imediatamente, muito agilmente, joelho no chão, boca no pó, buscando o renovo do Senhor. Porque se eu deixar a chama se apagar, se eu concordar com o esfriamento em mim, sabe o que vai acontecer? Muitas pessoas vão lamentar por mim, mas quem vai perder a salvação serei eu. Quem tem que lutar pela minha experiência com Deus sou eu mesma. Às vezes as pessoas estão lutando umas pelas outras, mas aqui precisa mesmo, não faz nada. Às vezes você está vendo uma pessoa que ela não firma no caminho do Senhor. Aí você visita, você aconselha, você telefona, você ora nas madrugadas, você jejua pela pessoa, você, mas a pessoa mesmo não sai do lugar. Ela não sai do lugar. Ela quer ser rebocada, ela está esperando a tua oração funcionar para ela. Mas ela mesmo não sai do lugar. Por isso que, glória a Deus, a salvação é individual. Nós devemos orar uns pelos outros, visitar uns aos outros, telefonar uns para os outros, a estimular uns aos outros a fé. Podemos e devemos. Mas glória a Deus, se nós fizermos tudo o que estiver ao nosso alcance, e ainda assim a pessoa não se aprumar, Deus não cobrará de nós. Tudo que estava na nossa responsabilidade de fazer, nós fizemos. Por que não deu certo? A pessoa não fez a parte dela. A pessoa não priorizou o espiritual. Então o Senhor Deus, Ele requer santidade. Meu Deus, mas o Senhor está exigindo uma coisa que eu não posso oferecer. Por isso é que antes Ele abriu o caminho da intimidade com Ele. Sacerdócio real. Quando nós estivermos íntimos dEle, cheios da presença dEle, aí nós conseguiremos viver a vida de santidade. Ele vai continuar dizendo que nós somos o povo adquirido para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então eu não era povo, agora eu sou povo. Oh, glória a Deus!
Eu sou povo, então se eu morrer eu não vou mais para o inferno, glória a Deus. Eu sou povo, se eu ficar doente ele me cura, glória a Deus. Eu sou povo, se eu perder meu emprego ele abre outra porta para mim, glória a Deus. Eu sou povo, se eu tiver problema ele vem e resolve para mim, glória a Deus. Glória a Deus, é isso tudo, mas não é só isso. Eu também sou povo para ser santo, para viver em intimidade com Deus, e para proclamar as verdades a respeito de Deus, para me comprometer com a obra de Deus que acontece na face da terra, para fazer parte de uma igreja operante, ativa, que proclama as verdades do reino de Deus, não apenas pregando, mas também dando um bom testemunho de que pertencemos ao santo e poderoso Deus. Amém, meus irmãos? Tudo aquilo que Pedro está ensinando nessa porção das Escrituras é muito sério e é muito importante que nós compreendamos. Eu peço ao Espírito Santo que Ele clareie mais ainda aquilo que eu não fui capaz de esclarecer. Ser povo de Deus é maravilhoso, não é? Mas é uma tremenda responsabilidade também. Nós somos povo de Deus aqui, agora. Numa terra, num país que não está mais acreditando nesse negócio de povo de Deus. Estão dizendo que é tudo uma bagunça. Por que eles estão dizendo isso? Porque infelizmente eles têm visto muita bagunça mesmo. Agora é minha responsabilidade e sua honrarmos esse privilégio que Deus nos deu de ser povo dele, e que na nossa vida não haja bagunça nenhuma. Que a nossa vida reflita as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha que honra o Senhor nos confiou, de nos dar o seu nome. A palavra diz que Jesus Cristo não se envergonha de nos chamar de irmãos dele. A palavra nos diz que Deus colocou em nós o Espírito dele mesmo, para nós termos essa convicção no nosso coração, de que o Pai de Jesus Cristo é o nosso Pai também. João escreve as palavras de João Batista e ele diz que todos quantos recebem Jesus Cristo, Deus lhes dá o poder de serem feitos e chamados filhos de Deus. Então os filhos de Deus, o povo de Deus que está nesse lugar nessa noite, fique de pé no seu lugar, por favor. Eu queria que você curvasse a sua cabeça, fechasse os seus olhos. Os irmãos vão louvar ao Senhor enquanto nós oramos. E eu queria que nessa oração, cada um de nós fizesse o que Pedro está dizendo aqui. Pedro está falando assim: lembra de um tempo em que você não era povo? Lembra o que era viver longe de Deus, longe do poder de Deus, longe da verdade de Deus? Por favor, preste atenção no que eu estou te falando. Que o Espírito Santo nos ajude a fazer essa reflexão aqui agora. Feche os seus olhos. Você já se confessa um cristão evangélico, ou seja, uma pessoa que serve a Cristo de acordo com o ensinamento da Bíblia Sagrada, sem nada que depois homens possam ter acrescentado. Você realmente é um cristão evangélico? Então você pode glorificar a Deus, porque quem fez isso na nossa vida foi Ele mesmo. Ele nos fez povo dele. Ele olhou para nós com misericórdia. Ele sabia que nós não merecíamos, que nós não alcançaríamos por nós mesmos esse direito. Agora que nós já somos povo dele, nós continuamos pecadores, é verdade, porque continuamos sendo humanos, mas também é verdade que agora nós somos sacerdócio real. Nós temos acesso ao Santo dos Santos, na presença do Senhor, na intimidade com o Senhor, numa vida de oração, de consagração a Deus. Nós conseguimos vigor espiritual necessário para não sucumbir diante do pecado. Eu luto com o pecado, você luta contra o pecado. Sabe como é que a gente vence? Quando a gente está revestido da presença de Deus. O caminho está aberto para mim e para você. Sabe, quando eu caio na tentação, quando você cai na tentação, é porque nós não estávamos cheios da presença de Deus. Mas por que nós não estávamos cheios? Ele se ausenta de nós assim? Não, nós é que nos ausentamos dele. Nós sempre temos uma desculpa para isso.
Mas hoje vamos fechar uma aliança com o Senhor. Deus, eu não vou buscar desculpas mais. Eu sou responsável. Eu me responsabilizo. Eu sou responsabilizado pela Bíblia, pelo estado que está a minha vida espiritual hoje. Eu quero mais de Ti na minha vida. Você pode dizer isso para Ele? Você pode orar como uma pessoa alcançada pela misericórdia do Senhor. Você pode clamar que a presença dEle inunde a sua vida. Enquanto os irmãos adoram, você ora. Você ora, você vai até o Santo dos Santos. Você é sacerdócio real. Orar para você não é problema. Chegar à presença do Pai não é problema. Aleluia. Ao que se compara. Aleluia. A esperança viva. Oh meu Deus, poderoso na minha vida, poderoso nas nossas vidas, Senhor. Aleluia. Nós te adoramos, Senhor. Nós buscamos a Tua face com humildade e sinceridade, meu Deus. Nós buscamos a Tua face em oração nesta hora. Nós clamamos por esse tempo de mais intimidade contigo, Deus. Enche Teu povo. Enche Teu povo, Senhor. Enche da Tua presença. É a Tua presença que restaura, que revigora. Vem, Espírito de Deus, Espírito de vida, Espírito de vida, Espírito de vida, Espírito do Deus vivo, Espírito de Jesus Cristo. Tu tens liberdade nesse lugar, Senhor. Inunda a nossa vida, Espírito de Deus. Tu estás em nós, Tu habitas em nós, Tu és Cristo em nós. Manifesta a Tua presença em nós, Senhor. Oh, enche esse vaso, Deus. Enche esse vaso, Deus. Enche até transbordar. Jesus, amado da nossa alma. Jesus, bendito Jesus. Adorado Jesus. Adorado Jesus. Bendito e poderoso Salvador. Inunda o nosso ser. Preenche a nossa alma. Preenche a nossa vida. Eu provei e vi. Graças a Deus. Graças a Deus. O meu ser. Graças a Deus. Obrigado, Pai. Obrigado, Tua Pai. presença, Senhor. Aleluia. Graças a Deus. Nós somos povos. Espírito, és bem-vinda. Aleluia. Aleluia. Toca, toca, toca. Toca, Espírito de Deus. Tu tens liberdade aqui. Tu tens liberdade aqui. Oh, maravilha de Deus. Vai curando, vai curando, vai restaurando. Batiza Jesus, batiza Jesus, batiza Jesus, batiza Jesus. Olha o poder do alto, Senhor. Manifesta a Tua presença na vida dos Teus escolhidos. Manifesta o poder da Tua presença na vida do Teu
Senhor. Teu povo reunido nesse lugar, teu povo carente de Ti, Santo Espírito. Somos mulheres de Deus, nós somos mulheres de Deus. Enche-nos de Ti, nós somos mulheres de Deus, somos mulheres de oração. Enche-nos de Ti, Pai, teus filhos, teus varões, homens de Deus, cheios do poder de Deus, homens de Deus, cheios do poder de Deus, jovens de Deus, jovens de Deus, são cheios do poder de Deus. Derrama, Senhor, derrama de Ti mesmo. Aleluia, aleluia, aleluia. Canta, canta, canta. Tu és bem-vindo. Fala pra Ele, chama Ele. Este lugar é o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Enche a tua igreja, enche a tua igreja da tua presença, enche o teu povo do Espírito Santo, batiza com o Espírito Santo. Aleluia, nós te exaltamos, Senhor. Obrigado pela tua presença, obrigado pelo teu poder. Renova, Senhor, a tua igreja, renova o teu povo, enche esse lugar da tua glória, Senhor. Aleluia! Uriendo Malaias, Uriendo Malaias, Uriendo Malaias. Aleluia! Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus. Enche, Senhor, enche esse lugar da tua presença. Ah, tu és bem-vindo nesse lugar, Senhor. É a tua presença na nossa vida. Aleluia! Uriendo Malaias, Uriendo Malaias. Aleluia! Sim, meu Deus. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Pai, pela tua presença. Aleluia. Aplauda o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Presença gostosa, presença maravilhosa do Espírito Santo no meio do seu povo. Nós damos liberdade para o Espírito Santo estar no nosso meio, meu querido. Nós precisamos dessa presença maravilhosa. A senhora Elza falando aqui de nós ficarmos indiferentes à presença de Deus. Não, você está na casa do teu Pai, então você pode manifestar a tua alegria. Amém, irmãos? Você pode falar com o Senhor, porque Ele está te ouvindo. Graças a Deus. Deus falou contigo? Ele sempre vai estar falando nesse altar conosco, para nos ajudar na nossa caminhada, meus irmãos, que é muito difícil. Paulo falando aos Romanos, capítulo número 15. Pode até abrir aí no capítulo 15 de Romanos, só o versículo número 1. A gente vai ter um entendimento de tudo que foi pregado aqui nessa noite. No nosso meio há pessoas fracas. É por isso que temos que suportar a fraqueza dos fracos. Quantos são fortes aqui nessa noite? Mas nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Então você pode estar do lado de uma pessoa que ela pode estar dizendo: eu estou fraco espiritualmente, eu preciso me fortalecer. Mas nessa noite o Espírito Santo e a palavra foi ministrado ao teu entendimento. Então saia daqui fortalecido. Você não precisa mais viver uma vida fraca. E eu digo, quando eu digo fraco, é fraco em relação ao pecado. Você não é mais escravo do pecado.
O pecado não domina mais sobre nós, o apóstolo Paulo disse. Por que ele não domina? Porque quem domina sobre nós, o nome dele é Jesus Cristo. Por mais fraqueza que você esteja vivendo, vem para a fonte que é Jesus Cristo para você se fortalecer. O crente só vai ficar ou viver fraco se ele quiser, porque não é impossível você sair daqui nessa noite e dizendo: eu sou um fracassado, eu sou um crente fraco. Não, meu querido, se fortaleça no Senhor, seja constante no Senhor, porque a obra dele ainda não acabou na nossa vida. Aquele que começou a boa obra, quem começou a obra na nossa vida? Esse Deus maravilhoso, através do Senhor Jesus. Ele está aperfeiçoando esse vaso. Esse vaso que está do teu lado, não considere que esse vaso é um vaso fraco. Considere que esse vaso é um vaso forte na presença de Deus. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a tua vida. Vamos terminar o nosso